Fala galera, bem-vindos ao nosso primeiro encontro de programando em C++ utilizando Design Patterns. Design Patterns, ou padrões de projeto, nada mais são do que formas pré-estabelecidas de termos relações entre classes com o objetivo de solucionar os problemas mais comuns de programação orientada a objetos. E o primeiro padrão que nós vamos estudar é o padrão Singleton, e ele vai garantir que somente um único objeto será instanciado por determinada classe. Imagine que você tem um microcontrolador e ele só tem uma única porta de comunicação SPI. Então, a priori, não faz sentido você instanciar mais de um objeto a partir da classe SPI. Então, esse problema será resolvido com esse padrão Singleton, que nós vamos ver agora. Eu vou iniciar incluindo as duas bibliotecas básicas que nós vamos utilizar nesse exemplo. Também vou colocar o namespace e definir o nosso breakpoint. Vamos definir a nossa classe comport e no seu escopo privado nós vamos ter um atributo rate e aqui já temos a nossa primeira alteração, que o método construtor estará dentro do escopo privado. Isso já vai impedir que o programador chame diretamente o método construtor. No seu escopo público, eu vou ter esse atributo name. Ele era do escopo privado, eu passei para o escopo público só para podermos observar algumas alterações. Teremos o destructor e nós vamos declarar o método estático getInstance que nós vamos utilizar para gerar o nosso objeto, ou método auxiliar que será utilizado como o construtor. Seguindo para as implementações, eu vou declarar já no escopo global um ponteiro para o tipo comport e nós vamos declarar inicialmente como um ponteiro nulo. Temos o nosso método construtor, que ele vai pegar os parâmetros de entrada e vão alocar no relativo atributo. Temos o nosso método destructor, o nosso método estático getInstance, ele tem dois parâmetros de entrada, que são os mesmos dois parâmetros do método construtor, ele tem a mesma assinatura do método construtor. E a primeira coisa que ele faz é checar se o nosso ponteiro ele ainda é um ponteiro nulo, ou seja, se é a primeira vez que nós estamos chamando o getInstance. Se for um ponteiro nulo, então ele vai instanciar o nosso objeto a partir de um ponteiro, passando os parâmetros de entrada para o nosso método construtor. E eu coloquei aqui uma string só para sabermos que o programa passou por aqui. Se ele não for um ponteiro nulo, ou seja, se o objeto já foi criado, então eu vou retornar uma outra mensagem dizendo que o objeto já existe. Vamos então para nossa função principal main. Eu vou criar o meu primeiro objeto chamando getInstance. Então eu vou ler o que está contido no atributo name. Damos um breakpoint e vamos tentar criar o nosso segundo objeto. Observe que primeiro criamos default port 9600 e depois second port 300. São dois objetos diferentes. Damos um breakpoint para ver o que acontece e vamos ler de novo o atributo name do nosso objeto port. Por fim, deletamos da memória o nosso objeto e finalizamos o programa. Então agora vamos compilar para ver
como é que é o comportamento. O nosso primeiro objeto é criado, o método construtor é chamado, e também temos a string objeto criado, que vem a partir do nosso método estático. Então, lemos o que está contido em name, default port, conforme nós passamos para o método construtor. E agora seguimos para a criação do segundo objeto. Nós executamos pela segunda vez getInstance e é retornado que o objeto não foi criado porque ele já existe, já que agora o nosso ponteiro não é mais nulo. Nós vamos seguir e ler novamente aquilo que está no seu atributo name e ainda temos default port, ou seja, o primeiro objeto criado que é mantido. Nós não podemos criar mais nenhum objeto a partir da classe comport. Seguindo para o final, e o método destrutor é chamado de acordo com a palavra reservada delete, que libera da memória o objeto port. Então é isso aí, pessoal. Nós vimos o nosso primeiro padrão de projeto, o singleton. Vimos também como implementá-lo e qual o problema dentro de programação orientada a objetos o nosso padrão resolve. Então é isso aí. Te aguardo no próximo vídeo.